dele e deixa o resto nas mãos dele. Jesus disse em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós nesta noite tomarmos o posicionamento todos de oferecermos um alto louvor, Deus vai mudar as coisas. Mas a atitude vai partir de nós, porque Deus continua aquele sol, aquela estrela, onde não projeta nenhuma sombra e nem variação, e nos deu um telefone bem certo, 5015, é somente discar, e Ele vai te responder, e você vai glorificar o seu santo nome. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Por que escreveu o apóstolo Paulo assim? Para refutar a filosofia estoica, da qual afirmava e pertencia o imperador romano Marco Aurélio. Marco Aurélio reportava como realidade essa afirmação: ó natureza, de ti tudo, para ti tudo. Quer dizer, para Marco Aurélio, imperador romano, o homem é um produto do acaso, e a sua morte também, ele se torna em pó e nada mais vale. Então defendia essa filosofia, que o ser humano deveria viver na busca do prazer, no hedonismo, porque no final de tudo se terminaria, tudo acabaria, e ele não teria mais nenhuma projeção, nenhuma esperança. Aí o apóstolo Paulo, refutando e escrevendo aos romanos, ele disse: não, é porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Observemos agora que o reino de Deus exige movimentos. O mundo não está parado, o universo não está parado, todas as coisas estão em movimentos. O nosso organismo também está em movimento, tudo está movimentando. O nosso coração está pulsando, a nossa circulação sanguínea, o nosso estômago, para quem se alimentou, está fazendo o movimento da peristalse. Tudo está se movimentando, nada está parado. Todo o universo agora está em movimento, nada está parado. Mas é possível que no projeto de Deus para mim e para a sua vida, nós não estamos às vezes imprimindo a aceleração necessária que Deus quer. Às vezes Deus quer nos colocar em movimento, Deus quer que nós façamos o que Ele quer, Deus quer nos colocar na órbita do jeito que Ele traçou. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja uma decisão da nossa parte. É preciso que nós falemos: Deus, hoje eu quero te oferecer um alto louvor, hoje eu quero ver a minha história mudada, eu quero ver se isso é assim mesmo. E você vai ver, vai acontecer a mesma experiência que aconteceu com Paulo e Silas lá na cidade de Filipos. Quando ele, lá no último dia da festa dos tabernáculos, em João capítulo 7, versículo 38, ele passando ali no 8º dia da festa, que era o dia em que os judeus se reuniam para presenciar o acontecimento mais lindo da festa do tabernáculo. Era quando o sumo sacerdote ia lá no tanque de Siloé e pegava uma jarra de ouro, pegava a água do tanque de Siloé e derramava sobre o monte do templo. Naquele momento, quando o povo via ele derramando aquela água do tanque de Siloé no monte do templo, todos adoravam a Deus e glorificavam. Então quem não via ou não presenciava o 8º dia da festa, era como se tivesse perdido 7 dias. Mas o que ocorreu? O 8º dia da festa estava em andamento. Todos os acontecimentos programados estavam sendo realizados, mas as pessoas continuavam sedentas. Aí Jesus se posicionou num local onde ele poderia ser observado por todos e gritou: quem tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior manarão rios de água viva. Nós observamos então que o movimento começa em nós. Se nós temos rios de água viva, por que Jesus falou rios? Porque o rio, as suas correntezas são fortes. Não obstante o fato de que grandes rios, eu mergulhei muito tempo, a água tem a velocidade de aproximadamente 5, 6 quilômetros, não é muita coisa a velocidade,
mas pela barreira de água, pelo peso, a força que aquele mundo de água representa, é possível derrubar qualquer dique. Não é fácil fazer um represamento, a água é muito pesada. Por isso que Jesus não falou riacho, por isso que Jesus não falou lagoa, por isso que Jesus não falou apenas um manancial que é a nascente, mas ele falou rios de água viva, porque Deus realmente quer, a partir de mim e de você, produzir um alto louvor e movimentar os céus. E só o rio mesmo pode sair da sua boca nesta noite, e pode chegar até o trono de Deus e sair levando tudo que está diante dele. Somente esse rio. Foi aí que ele usou essa expressão. Um filósofo matemático, físico, chamado Arquimedes, que viveu no ano 287 a.C., ele escreveu assim: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, e eu vou conseguir mover o mundo. É uma lógica, né? Porque se ele colocasse um ponto de apoio e uma alavanca bem forte que suportasse o peso da terra, ele poderia mover a terra do seu lugar com uma alavanca. Eu diria assim: mostre-me um Deus verdadeiro, e ore para que ele me transforme num verdadeiro adorador, e eu vou mover o mundo. Mostre-me quem é o Deus verdadeiro. Eu não vou perguntar quantos aqui conhecem o Deus verdadeiro, porque seria desrespeitar os irmãos. Vocês conhecem o Deus verdadeiro, então já temos o Deus verdadeiro. Agora só resta uma coisa: como vamos produzir esse alto louvor? Vamos pedir a Ele que nos transforme num verdadeiro adorador. Se Ele nos transformar num verdadeiro adorador, a alavanca está nas mãos, e já hoje Deus vai fazer milagres aqui no nosso meio, porque para Ele nada é impossível. Coitado do Arquimedes, que morreu e não teve esse conhecimento da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está interessado em que haja um movimento. A ordem de Deus é para que movimente. Deus não quer nada parado. Eu lembro-me de uma afirmação de um físico matemático também, chamado Aristóteles. Aristóteles, que viveu no ano 384 a.C., de 384 até 322, ele escreveu assim: um corpo, ele tende a se movimentar se há uma força empurrando ele. Digamos aqui, o copo é mais visível. Se eu empurrar esse copo, ele vai se movimentar. Arquimedes disse assim: enquanto houver uma força, um corpo se movimenta, mas parando essa força, o corpo para, não se movimenta mais. Essa filosofia de Aristóteles, esse conhecimento que ele queria propagar sobre o universo e como as coisas ocorrem, perdurou até a época da Renascença. Foi desde o ano 380 da época dele, 360 a.C., até os séculos 14 a 17, quando surgiu o físico matemático chamado Galileu Galilei. 1564 veio Galileu Galilei. Galileu Galilei foi estudar a afirmação de Arquimedes, e ele disse: eu não concordo com a afirmação de Arquimedes. Arquimedes não está certo, porque Arquimedes disse assim, que um corpo tende a se movimentar se uma força o empurra. Se a força for tirada, o corpo não se movimentará mais. Mas eu não concordo. Arquimedes esqueceu de uma coisa: um corpo que uma força o empurra, ele nunca deveria parar se não fosse o atrito. O atrito é uma força que luta contra a força do corpo. Quer dizer, na lógica de Galileu Galilei, se eu empurrasse um corpo, esse corpo com esse impulso que eu dei, ele não pararia mais, ele ia embora. Mas por que ele para? Ele para aqui por causa do atrito. A madeira, o plástico aqui está fazendo atrito. O peso, ele nunca vai se movimentar enquanto eu não estiver exercendo força sobre ele. Com isso, ele criou a chamada teoria
uma teoria que ele deu o nome da propriedade da matéria. E ele diz que a propriedade da matéria é a inércia. Uma matéria sempre tende a ficar parada, desde que ela não tenha um impulso. Então, com isso, ele defendeu essa teoria que prevaleceu até quando veio Isaac Newton. Quando Isaac Newton, no ano 1642, foi falar sobre Arquimedes e sobre Galileu Galilei, ele disse assim: Arquimedes estava errado mesmo, Galileu Galilei está certo. Um corpo não poderia parar se não houvesse o atrito. Um corpo, uma vez colocado em movimento, ele teria que estar em movimento eternamente, ele não poderia nunca mais parar. Mas ele para por causa de uma força contrária, chamada de atrito. Com isso, ele reafirmou uma das suas 3 leis de Isaac Newton, que é a lei da propriedade da matéria. Então ele diz assim: a matéria, uma vez parada, ela tende a ficar parada, mas uma vez que ela está em movimento, ela estará sempre em movimento. É assim que acontece no universo. Nada no universo está parado, e houve só um empurrão. Houve só um empurrão, só uma ordem, e nunca mais parou. Essa ordem é chamada a ordem de Deus. E por que no nosso meio, na minha vida, na vida do pastor Marcos, não é assim? Por que eu não prego mais? Por que eu não toco mais? Por que eu não louvo mais? Por que eu não visito mais? Por que eu não sou mais crente? Porque existem os atritos. Esses atritos são as intempéries às quais eu estou sujeito aqui nesta terra. Podemos ter atritos de todas as formas. Esses atritos travam o nosso caminho, e quando nós paramos, a vontade de ficar parado. Quer ver como que isso é prático? Quer ver como na realidade, na prática, nós podemos sentir isso? Quando você não ora, você não tem vontade de orar. Pode perceber, se você não orar, eu me lembro de uma igreja que o pastor resolveu perguntar quanto tempo os irmãos oravam. Aí vamos fazer um cálculo. Aí os irmãos estavam contando: pastor, eu oro 30 segundos para almoçar. Alguns fizeram a conta, dava a média de 2-3 minutos por dia. Então o pessoal começou a fazer uma pesquisa, uma enquete ali sobre a oração, e notou que muitos não estavam orando. Mas isso é uma lógica, é a propriedade da matéria, é a inércia. Uma vez que ela não sofre um empurrão muito grande, ela sempre vai ficar parada. Mas uma vez que ela sofre um impulso, ela nunca mais parará. Se você começa a orar, você ora hoje meia hora. Essa meia hora você não fica contente, você quer orar meia hora antes do culto. Se você orar meia hora antes do culto, dá vontade de orar meia hora antes de dormir. Se você orar meia hora antes de dormir, dá vontade de orar meia hora na hora que você levantou. Cria uma coisa tão grande, porque essa força que vai movimentando o universo é a própria voz de Deus, é a própria ordem de Deus. E quando o ser humano se propõe a oferecer um alto louvor, que ele entra na atmosfera espiritual, ele começa a girar. Aí ele pode dizer como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, não consigo controlar a minha vida, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Observemos como que essa teoria, a teoria do movimento da matéria, ela é interessante para a vida espiritual. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, eu acho linda aquela introdução do livro de Hebreus, muito bonita, para mim uma das coisas mais lindas que eu acho. Começa assim o escritor: tendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Olha, muitas vezes, frequência, e de muitas maneiras, modos, aos nossos pais pelos profetas, ultimamente nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas,
o qual também sustenta o universo pela palavra do seu poder. Observe que o Pai passou para o Filho o comando do universo, e o universo não parou por causa disso, porque o poder e a autoridade está nas mãos dele. A terra continua, o sol continua, as estrelas, a terra vai movendo em torno do sol no seu ciclo elíptico a 107 mil quilômetros por hora, e vai girando a 1.800 km por hora, e nós estamos em cima dessa nave espacial, viajando a toda essa velocidade, e Deus está lá de cima dizendo: tudo está em movimento. E você, por que parou? Por que você parou? Levanta, oferece o alto louvor e entre em movimento, porque você vai ver que eu quero te mostrar coisas maiores. Vamos observar um homem que foi chamado para o ofício profético. E quando Deus te chama para o ofício profético, Ele te coloca em movimento. O profeta Ezequiel, no capítulo 47 do seu livro, Ezequiel diz assim: e me levou para o lado norte do templo, e me fez olhar para o lado do oriente. E eu olhei para o lado do oriente, e depois eu percebi que no limiar do templo saíam águas, uma torrente de águas purificadoras, e me fez andar 1000 côvados, água que dava pelos artérios, e me fez andar mais 1000 côvados, água que dava pelos joelhos, e me fez andar mais 1000 côvados, água que dava pelos lombos, e depois já era um ribeiro que eu não conseguia mais andar, mas só poderia atravessar a nado. Quando o profeta chegou nesse ribeiro, que ele não conseguia mais andar, porque a água não dava mais agora pelos artérios, nem pelo joelho, nem pelos lombos, agora já era um ribeiro profundo, que ele precisaria atravessar a nado. Ele diz assim: e me fez voltar, e depois disse para mim assim, e quando eu voltei, eu percebi que na banda do rio, do ribeiro, de um lado e de outro, havia muitas árvores frutíferas, e as águas daquele ribeiro que saía do templo, caía no Mar Morto, e quando ela caía no Mar Morto, ela sarava as águas do Mar Morto. O que nós entendemos? Quando ele volta no limiar do templo, depois de ter dado essa volta nessa visão, Deus fala assim: essa é a medida do território que vocês possuirão. Eu quero dizer com isso o que, irmãos? Que nós temos um período para andar, que nós temos que nos movimentar. Tem pessoas que param e as águas dão pelos artérios. Deus fala: vamos descer para lá. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Olha para aquela irmã lá, ela está andando com água pelos lombos, e você está chorando com água pelos artérios. Tem outro que vai: Senhor, está dando no joelho, eu não aguento mais. É lógico, o atrito da água, você andando na água, correndo na água, vai diminuir a velocidade, o impacto. Você não vai conseguir andar do mesmo jeito que andar fora da água. E você vai gritar: Deus, não estou conseguindo mais. Ele fala assim: estou traçando o seu limite. Você quer dar o alto louvor ou você quer voltar? Ah, Senhor, eu queria todas as bênçãos que o Senhor oferece. Eu queria orar e Jesus curar. Eu queria profetizar e Jesus cumprir. Eu queria olhar nos olhos da pessoa e enxergar a vida dela. Eu queria, Senhor, ser aquele instrumento das suas mãos. Então anda, é a sua medida. Mas, Senhor, está dando pelos joelhos, quer voltar? Quer, então a sua medida vai ser menor. E me fez andar na água que dava pelos lombos. Eu quero dizer para os irmãos que eu conheço muitos crentes cheios do poder de Deus, que estão com água pelos lombos, estão dizendo assim: pastor, está difícil, mas eu dou glória a Deus, porque o importante para mim é que Deus tem falado comigo. Jesus tem curado as pessoas, Jesus tem recebido o meu louvor, Jesus tem operado maravilhas. Eu vou andando aqui, pastor. Quando essa pessoa voltar do ribeiro, Deus vai falar: esse é o seu limite. Esse é o seu limite. Os irmãos sabiam que se não tivesse um limite que a terra impusesse ao sol, nós todos morreríamos torrados aqui. Mas a própria energia magnética da terra, ela se trava com os raios solares lá no espaço sideral. É por isso que em alguns lugares é possível você presenciar
aquela chamada aurora boreal. Quando há aquele jogo de luz tão bonito, que os raios do sol querem atingir a terra de uma forma violenta, mas a energia magnética da terra expulsa. O crente, quando ele trilha todo esse território, quando ele vai andando por água pelos artérios, depois ele anda pelos joelhos também, depois ele vai pelos lombos. Quando a água está pelos lombos, ele diz assim: Deus, eu não aguento mais. Irmãos, depois da meia-noite só resta o amanhecer. Depois da meia-noite não vem meia-noite e meia-noite mais 1 hora, meia-noite mais 2 horas, não. Depois da meia-noite vai partir para 6 horas da manhã. Vai com água pelos lombos, deixa Deus te levar, se movimenta, oferece um alto louvor, e Deus vai fazer a obra que vem na sua vida. Quando você voltar, ele vai dizer: esse é seu território, pode andar por ele livremente agora. Aí você vai se lembrar do apóstolo Paulo, que disse assim: ninguém me inquiete, porque trago no corpo as marcas de Jesus. Olha, eu já fui lá onde você não conseguia ir, eu já passei por lá, já sofri, já apanhei, já fui chicoteado, já passei várias noites de vigília, jejum, naufrágio, já andei com água pelos lombos, pelos joelhos, pelos artérios, já cheguei no ribeiro que não podia nadar, só não podia atravessar, só podia ser a nado. Eu quero dizer para os irmãos que quando chegar no lugar que só vai a nado, esse lugar Deus não deixa se você passar, esse lugar é seu limite, porque Deus quer você vivo aqui na terra ainda. Quando chegar no lugar que vai ser só a nada, você já vai estar na glória, dando glória a Deus, você já vai estar naquele corpo glorioso, servindo e glorificando ao Senhor. Mas por enquanto está aqui, tem que se movimentar. Nosso Deus é Deus de movimento. O nosso Deus é Deus de movimento. Quando nós abrimos a Bíblia todas as passagens desde Gênesis, você percebe: e Deus passeava pelo jardim na viração do dia. O dia virava, Deus passava. Era uma expressão hebraica. Quando nós abrimos em Apocalipse 22, diz o escritor João: e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Quando ele mostra o capítulo 21 de Apocalipse, ele diz assim: e vi a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Observa que o ribeiro se movimentava e saía do trono de Deus. A cidade descia do céu. Quando você abre lá no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 7, está escrito: exultemos, alegremos, demos-lhe glória, porque eis que são vindas, está chegando as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, a sua noiva já se preparou. O céu é um lugar de movimento, e Deus quer que nos movimentemos para oferecer um alto louvor. Mas agora, como que isso significa, pastor? A minha vida, como que eu poderia oferecer um alto louvor? É muito comum, no princípio da nossa vida cristã, Deus fala muito conosco, mas fala mais frequentemente em sonhos. Usa uma pessoa ali, usa outro ali, para fortalecer você na fé. Você fica cheio. Esses dias eu encontrei uma irmã, e ela disse: pastor, eu estou tão feliz, quase todo dia Deus fala comigo. Eu falei para ela: vai guardando bem o que Deus fala, irmão, porque vai vir um tempo do deserto. Vai ter tempo aí que você vai ficar